estamos aqui. Muito Sim, bem. Então, eu vários certinho? amigos. Oi? Tá ouvindo certinho? Pessoal, coloca aqui se tá dando para ouvir certinho. Vamos Eu ver. aqui no Face, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu acho que você tem que entrar para eu te convidar. Deixa eu ver se eu consigo convidar por Como aqui. é que eu entro aqui? Entra no Face, na minha página, vai estar uma transmissão ao vivo. A Danúbia entrou, está ótimo. Ah, que bom, muito bem, muito bom. Agora eu não sei aqui onde que entra no Face, né? Vocês que são da tecnologia aí, Deixa eu ver se eu consigo convidar tem aqui. que ver certinho, porque a pessoa aqui não é muito da tecnologia, certo? Vamos ver se eu vou conseguir ligar aqui. Não, quer ligar. Vamos ver se eu consigo chamar por aqui. Não aparece nada para mim aqui. Essa chamada, acaba que não Aí, tá aparece. chamando. Mas aí não aparece o ao vivo, né? Apareceu, agora eu estou em vários lugares ao mesmo tempo. Mas não foi no ao vivo, ele aparece o vídeo. Eu precisava achar como que faz do ao vivo aqui, né? Que não dá para chamar do ao vivo. Bom, qualquer coisa eu gravo essa live e a gente joga lá. Tá, Aí a gente bem. joga no Face, o pessoal consegue acessar depois. Vamos lá, primeiro muito agradecida, né? A gente se conhece faz um bom tempo, mas a gente nunca teve o privilégio de estar conectada através das redes sociais, né? A Grace foi um grande instrumento na minha vida. Eu falo que hoje eu sigo o exemplo que ela aplicou na minha vida. Hoje eu falo que se eu tenho como propósito, foi alguém que plantou no meu coração esse propósito. E você foi uma pessoa que plantou esse propósito no meu coração, né? Que hoje eu dissemino aí para várias pessoas. Então, muito agradecida pelo convite. Já tá bom, né? Para o universo já fiz alguma coisa. Então tem você e os trigêmeos que tá aí também. Eu tô firme no propósito com os trigêmeos, então tá tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer. A gente fala que se uma pessoa já tiver uma evolução, a gente já agora 4, né? Já tá. Então já tá tranquilo, já tô com a minha cota organizada. Bom, pessoal, eu convidei a Grace para a gente falar sobre um assunto assim extremamente importante, né? Pode falar. Não, elas me falando que sou maravilhosa, eu que sou. Olha lá, Vocês que é que gracinha. são, beijo para vocês. Tem um monte de pessoas aqui que você também foi instrumento na vida delas. Olha que legal. Mas a vida é assim, a gente precisa ter propósitos, né? E aí, qual é o seu propósito? Qual é o meu? E Exatamente. eu tenho uma frase muito legal que eu gosto, né? E é legal assim, porque a hora que você me convidou, eu falei, poxa vida, live, Grace Kelly, você. Eu falei, não, vamos, você já tá ficando moderna, vamos organizar. Professor, adoro o movimento, mas assim, né? Você não fica vendo um monte de gente, tá? Você só vê os negocinhos subindo e tal. Falei, vamos para essa experiência, vamos entender como é que é. Porque, veja, a ideia é pensar assim, poxa, tem que estar preparado? Não. Eu olhei e falei, mas você não gosta da frase? Que o homem nasce para viver, ele não é preparado para viver, ele nasce para viver. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E a gente está vivendo isso. E a gente está vivendo exatamente nessa fase, né? Não é? Você nasce preparado, né? Você já entra para a vida de uma maneira assim, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Ninguém te prepara para isso. Mas é legal a gente entender, poxa, quem eu sou, né? O negócio não preparou, mas você consegue saber quem que você é? Esse aqui é o bacana da vida, né? Entender o que você é, o que você gosta, quais são as suas habilidades. O que você faz? Você é uma pessoa calma? Você é uma pessoa nervosa? Você é uma pessoa... sei lá, você vai ter que saber como que você é.
para poder entender, né? Identificar e o que você quer fazer. Eu vou ter que ajeitar esse negócio aqui, porque o sol tá meio esquisito, né? Da Tá luz? ruim aí para ver? Tá um Mas o pouco, tá um sol pouco escuro. Tá um pouco escuro. tá. Então peraí um momentinho que vamos verificar. Ficou mais escuro? Não, ficou bom, ficou bom. Que aí o sol não pega. Fica melhor assim. Aí. Fica melhor que assim o sol não pega. Bom, muito bem. Então estamos E o interessante, né, Grace, que quando eu me conectei com você, você falava muito sobre propósito. E quando eu pensei, os alunos me perguntam muito sobre isso, porque quando você acha o seu propósito, é algo magnífico, assim, né? O seu coração parece que vibra diferente, o seu olho parece que brilha. É uma sensação magnífica, é extasiante. E as pessoas observam isso em você. Ela fala, nossa, mas eu vejo que você tem brilho no olho para fazer isso. Como que eu faço para também ter isso, né? Ter essa energia? E eu falei, gente, eu não posso convidar ninguém além de ser a Grace para falar sobre isso, né? Porque foi ela que me ensinou o que era propósito lá no início. Para quem não sabe, que está me assistindo, eu fui cantora, cantava profissionalmente, né? E quando eu conheci a Grace, era um negócio meio estranho, né, Grace? Era meio eu diferente. vou deixar você falar aí. Eu vou deixar você conduzir esse movimento. Era meio diferente, né? Só quem me conheceu nessa época. E hoje, quando as pessoas olham e eu conto um pouco da minha história, fala que peraí, hoje você se veste completamente diferente, hoje você fala completamente diferente, não parece ser a mesma pessoa. E aí eu falo, foi o propósito que fez isso comigo, né? Então, Grace, várias... É legal você entender isso, e até nessa linha que você falou, é bacana para as pessoas poderem entender assim. Mas como você olha isso? Porque você tem habilidade para cantar, você tem criatividade. Então, quando a gente vai olhar o propósito, a gente precisa olhar as nossas habilidades, o que a gente faz de melhor, quais são as nossas experiências, o que a gente busca como desafio, para quê? Para que a gente possa ter força em buscar as coisas diferentes. O fato não é que porque você tem habilidade em cantar ou tem habilidade em ter interrelacionamento com as pessoas, você precisa usar uma vértice só. Você pode fazer o que você quiser, mas desde que você use as suas experiências e trabalha essas experiências de maneira que você vai ficando habilidosa. Então, eu percebo muito ao longo aí desses 25 anos, esse ano faz 25 anos que eu dou aula, né? Leciono, na verdade, não é dar aula, mas é um negócio assim, poxa, as pessoas aprenderam nesse campo mecanicista, assim, de ser, quer dizer, nasci, vou fazer o quê? Comer, dormir, trabalhar, namorar, casar, ter filho, isso. Não, você pode fazer o que você quiser, o mundo é teu, né? E como é que você está vivendo nisso? Mas aí você tem que saber as suas habilidades. Então, hoje, quando você olha para você e, eu cantava, eu fazia isso, você tinha várias habilidades que você usa hoje em um processo empreendedor. Mas por que eu não fui só para cantar? Porque não era essa a sua habilidade máxima. Se você pegar a Marília Mendonça, veja, eu não sou a mais habilidosa em saber tudo isso. É que eu fico verificando todas essas coisas, porque eu não conheço toda essa galera. Mas ontem eu parei para ver, porque fica vendo as lives e não sei o quê, né? Aí eu entrei ali na live dela e eu percebi ela tem uma voz maravilhosa, ela sabe cantar, mas ela estava totalmente desconfortável em estar sozinha ali naquela situação. Veja, foi lindo, foi bacana, eu fiquei lá só um pouquinho vendo a situação, porque a minha habilidade é analisar pessoas. Logo, eu não fiquei lá escutando a música, porque eu queria só avaliar como é que esse pessoal está fazendo com as lives. Mas, veja,
ela está usando uma habilidade dela, mas não desenvolveu ainda todas essas outras etapas que ela pode desenvolver. Todo mundo pode desenvolver. Só que as pessoas acham que quando você define propósito, legal, vai cair do céu, vai acontecer. Não, você vai ter que trabalhar muito, mas muito. Vai ter que se dedicar muito. Então, quando você começou a falar sobre o propósito, aí eu me lembro que eu cheguei para você e falei, ok, eu tenho uns títulos aqui, traduz isso em música. Você lembra? É uma história, nossa, é uma história muito magnífica. Eu falei, você tem 3 dias, acho que era uma quinta-feira, não sei, e eu falei, você tem até segunda-feira para me entregar esse negócio, se você quiser que eu preste atenção nisso, né? E o que aconteceu? A tua habilidade maior é empreender. Então, você gosta desse processo do empreender. Logo, você vai conseguir buscar e vencer esses desafios, correr atrás dessa situação. Diferente de uma pessoa, por exemplo, que tem habilidades mais em executar. Ela não vai desenvolver habilidade de liderança. Lógico que ela pode desenvolver a hora que ela quiser, mas se a característica maior dela é uma habilidade em compreender as situações e pôr aquilo para funcionar, poxa, ela vai ficar muito feliz, ela vai ser realizada em fazer isso. Não significa que todas as pessoas precisam ir para o mesmo caminho. Né? E o que eu vejo hoje com esses jovens, e adultos também, as pessoas ficam muito num padrão. Ai, minha querida irmã entrou. Um beijo para você, Gianinha, que está lá em Portugal. Então, as pessoas ficam com muita dificuldade em realmente saber quem elas querem ser, né? E ficam seguindo padrões aí e veja, se você definir um propósito, mas seguindo padrões de outras pessoas, você desanima. Porque para seguir um propósito, o que você teve que fazer? Você abriu mão do seu tempo. Você abriu mão de ficar passeando com seus amiguinhos, porque você tinha 1.900 amiguinhos que vivia fazendo festa e achando que faculdade era para ficar na padaria, jogando truco. Né? Não, ó, não conta isso para os meus alunos. Eu só estou vendo eles entrando aqui, você contando. Então, mas acontece que é assim que funciona. Quer dizer, aí, veja bem, você pega uma pessoa que canta na noite, vinha falar para mim, olha, professora, eu não vou conseguir fazer o trabalho porque eu viajo muito e tal. Eu disse, ok, você quer fazer a minha disciplina? Senão você faz no outro semestre. Porque, mas aí, quer dizer, então a pessoa precisa. Mas eu sabia que a minha responsabilidade é muito grande, eu sei em relação a isso, né? Como hoje você está num local aonde você trabalha com alunos. O meu aluno aqui, ó, bom saber. Que eu pego no pé. Mas ela aprendeu que precisa pegar no pé, né? Porque é natural do jovem. Então, eu acho lindo isso. Eu vejo isso. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho os trigêmeos que eles chegam com umas conversas assim, eu falo, ok, e cadê o resultado desse negócio, né? Nossa, mãe, é assim que funciona. Mas por quê? Porque você tem que preparar esse ser humano para ele descobrir quem ele é. Né? Então, lógico que todo mundo tem medo, todo mundo tem inseguranças, todos, não eu entendo assim que as pessoas pensam que é benefício de alguns ser inseguro. Nossa, tem insegurança, tem medo. Eu tenho medo. Todo mundo tem. Só que o fato é ter medo. Usa o medo para planejar, para se organizar, para estruturar. Não fica morrendo de medo, né? Porque aí você paralisa, você entra em pânico. Mas quando você pergunta para a pessoa o que você gosta, o que aconteceu, por que você hoje, né? Você chegou e fez o que você queria fazer. Porque eu estimulei, no caso, naquela situação, a gente estimulou as suas habilidades, as suas características, que estavam
fechadinhas lá em uma situação que você tinha colocado, olha como que é interessante, o propósito maior como ganhar dinheiro. Porque era princípio, né? Princípio. Era um princípio. Então, quando você conversa com as pessoas, a maioria do processo é ganhar dinheiro. E o dinheiro é consequência do movimento. Mas o processo mecanicista desse mundo, né, capitalista e tal, joga isso assim, ó, vamos lá, né, vamos ganhar dinheiro. Só que só ganha dinheiro quem realmente entende o seu propósito e vai atrás dele. Aí que é legal, né? Aí você vai ganhar. Então, se você pegar Marília Mendonça ganha dinheiro, né? Por que ela ganha dinheiro? Porque ela faz o que ela mais gosta de fazer. Ela canta, ela sabe cantar, ela sabe encantar as pessoas. Se você pegar, eu vejo muitos jovenzinhos seguindo um monte de youtuber e fala assim, eles ganham dinheiro para ser... Só que eles fazem o que a habilidade deles lá é legal. Eles conseguem fazer com que a pessoa fique olhando para ele, né? Mas você tem essa habilidade? Quer dizer, o que você faz de melhor? Isso é legal entender, né? Então, quando a gente define o propósito, a gente olha, porque vai ter que perder tempo e deixar de fazer coisa, ficar ralando, olhar, desenvolver estratégias, perceber tudo que você consegue fazer da melhor maneira, mas, né, não vai ser na flauta o negócio. Não vai ser na flauta, é de verdade. Carolina, um beijo para você. O Vitor, meu filho, entrou. Ó, que chique, hein? Até o filho olhando. Isso é uma responsabilidade. Sou fãzaça deles, né? O filho vendo a mãe fazer live. Ê, Vitor, você viu? Quem diria, hein? Sua mãe fazendo live. Na hora que eu fiz o convite, eu falei, Deus abençoa. Mas você sabe que foi por conta dessa frase, né? Porque eu falei, qual foi o dia, né, que nós tivemos o preparo total? Lógico que você não pode sair fazendo as coisas à louca. Mas, se você sabe falar, né? Faz 25 anos que você dá aula. Mas por que você não pode falar com o celular assim na frente? Então pode, vamos ver o que vai acontecer. Ô, Grace, é interessante que eu lembro que durante todo o processo eu tinha muita ansiedade de saber o que eu era boa para fazer. Eu achava que eu só sabia cantar. E eu acho que várias pessoas que estão assistindo aqui também já passaram por esse processo de achar que elas só serão boas se elas fizerem aquilo, né? E eu achava que se eu parasse de cantar naquele momento, eu não conseguiria fazer mais nada da minha vida. Porque eu achava que a única habilidade que eu tinha era ser cantora, né? Então, o interessante é explicar para as pessoas aqui que independente se elas hoje exercem algo que elas acham que elas são muito boas, mas elas não estão gostando, não necessariamente aquilo é a única coisa que elas nasceram para fazer, não é? Então, como eu lido com essa ansiedade de achar logo o que eu sou boa, qual é o meu propósito? Como que eu lido com isso? Na verdade, a gente só sente ansiedade quando a coisa não tá boa, né? Porque quando você olha e está fazendo o que você gosta, o que te deixa feliz, não tem um padrão. Não é assim, eu vou ser a cantora, ou eu vou ser a executiva X, ou eu vou ser o advogado tal, vou ser a professora tal. Você vai ter que olhar para você. Aí que está a situação. E a ansiedade, o desânimo, a tristeza, elas são indicadores de que você não está no seu propósito. Porque, veja, uma coisa é quando nós olhamos e você fica sentindo aquela sensação de êxtase. E aí o êxtase dá aquele frio na barriga e você fala, ai meu Deus, vou fazer o que agora? É isso mesmo? Então as pessoas misturam êxtase com ansiedade. Entendeu? Êxtase é quando você tá alegre, tá
aquelas borboletas assim no estômago, né? Aquela coisa assim. Isso é êxtase, gente, não é ansiedade. Então, se você estiver sentindo êxtase, legal, você está no caminho. Agora, se você está sentindo ansiedade, que dá aquela sensação de desânimo, porque a ansiedade, ela vai te dar desânimo, ela vai te dar medo, ela vai te dar aquela sensação de que você está infeliz, de que você não... Acho que eu não é isso que eu quero. Você não tem vontade de acordar e fazer e trabalhar. Veja, a hora que eu fiz aquele exemplo simples com você lá, falei, te dei, e você falou, eu sei fazer música, eu não sei o que. Eu falei, então tá bom. Então eu tenho uns textos aqui, eu gostaria muito de fazer. Nós fizemos. Você, não, Sim. temos 7 músicas. Temos 7 músicas. Né, registrada e tal. E veja, nenhuma delas foi feita de maneira assim, suavezinha. Foi sempre de uma maneira, eu falava para você, ó, isso aqui era sempre na quinta, porque eu dava aula de quinta-feira, da segunda já tinha que estar pronto. Então, veja, normalmente comia o final de semana. E os textos? Ó, lembrando que não era só compor, viu? Não era só compor. Eram uns capítulos, eu tenho até aqui, até hoje. Eram uns capítulos enormes do livro de administração, que ela falava, ó, você tem 2 dias para ler e 1,5 para compor. Exatamente, mas eu facilitava a sua vida, que eu dava melodia. Eu falava, ó, eu gosto dessa melodia aqui. Aí tinha que, além disso, tinha que encaixar. Só que o que acontecia? Esse desafio que gerava aprendizado. E aí pegava as tuas habilidades. Então, era onde você queria aprender. Você queria provar que você ia conseguir fazer, né? Porque você tinha estímulo, você se sentia motivada, você sentia a borboleta no estômago, você não sentia tristeza, medo, angústia, aflição. Por isso que consegue fazer. Então, quando você identificar que está com ansiedade, está errado o processo. Agora, a sensação de êxtase é deliciosa, né? Quando você lembra de quando é criança, que os filminhos, todo mundo fazia, ó, sentiu borboleta no estômago, aí é legal, você está no caminho certo. Porque senão você desanima. É muito dinâmico o processo de você ir buscar os teus propósitos. As pessoas acham que as conquistas, elas são feitas assim, eu vou conquistar isso aqui, o universo vai conspirar a favor, pá, você amanhece na conquista. Não é isso. Você vai precisar ralar muito, vai precisar trabalhar, vai precisar ler, se dedicar, se abdicar de situações, de só ficar passeando, não é? Você vai ter que olhar para a sua jornada de uma maneira única. Mas isso você só consegue fazer se você tiver aquela sensação gostosa, que você vai aprender, que você vai ter a condição de evoluir. Senão, gera tristeza. E aí você não sai, você sai do nada a lugar nenhum. Não vai fazer nada. Tudo bom? Interessante que às vezes a gente se apega, né, em várias coisas. Eu lembro que eu era apegada a várias situações da minha vida, inclusive uma delas que era o status de cantar. Eu falava, poxa, mas como que eu vou abandonar isso se todos à minha volta andam comigo por esse motivo, vamos dizer assim. E eu tinha uma prisão naquilo porque eu gastei o meu tempo, eu gastei o meu dinheiro naquilo, que não foi pouco. E aí eu falei, como que eu vou abandonar o negócio agora que eu dediquei o meu tempo e o meu dinheiro? E aí, Grace, eu lembro de uma frase, né, que Deus fala para Noé. Noé fala, peraí, como assim abandonar a arca? Eu demorei 100 anos para construir esse troço. Eu usei 1 ano, agora você está mandando eu abandonar? E ele vira e fala, ela só foi parte do processo, não é o fim. A sua história continua. Isso me marcou assim, de uma forma estrondosa. A sua história continua, Lígia. E foi depois disso que tudo começou a fluir. Magnífico.
É que, na verdade, conviver, eu acho legal, assim, o papel de quando você sabe o seu propósito, né? Eu vi a Marise colocando ali, você vai precisar assistir o Poço, o filme O Poço, porque conviver, quando você sabe o seu propósito, você sabe aonde você vai estimular, você sabe, porque quando você olha, por exemplo, qual que é o meu propósito? O propósito da Grace. Quando eu olhei, eu me via que eu sempre, quando criança, fazia as coisas para as pessoas. Eu era muito empática, assim, eu era muito caridosa, muito, né? Aí eu falei, peraí, vamos transformar esse negócio em uma situação mais organizada, porque eu fico só fazendo isso. E aí, o que que eu gosto? Eu gostava de lecionar, mas por que que eu gosto de lecionar? Porque eu gosto de ver as pessoas se desenvolverem. Então, logo, eu preciso ser uma pessoa coerente com as minhas ações, mas, né, tá ali. Então, o que que acontece? Conviver com a Grace, você vai estar sempre sendo desafiado. E não é fácil, porque muitas pessoas não gostam de conviver com a Grace, né? Porque elas não se encontram e aí tem a dificuldade, porque, poxa, a Grace, então, na minha adolescência, eu tinha dificuldade de ter muito amigo, né? Eu nem tenho muito amigo. Agora que eu tenho umas amigas que elas resolveram ser minha amiga, porque elas são firmes ali, ó. Elas ficam firmes insistindo. Mas eu não fico, eu acabo, não é igual eu falei para Marisa, eu falei, olha, assiste o Poço, mas sem olhar com as emoções. Então, e veja, ela é toda sinestésica no caso, assim, né? Toda olhando a criatividade. Como você pede para uma pessoa assistir o filme O Poço e não abalar-se emocionalmente, tá? Então, não é fácil ter amizade com a Grace. É um negócio, assim, meio complicado. Mas é lindo. E depois, quando ela vem e me dá o feedback disso, puxa, é uma delícia. Ele falou, atingiu o objetivo. Quando você chegava com as músicas prontas, e teve um lance que eu falei para você fazer uma pesquisa, que eu queria plantar uns negócios, você lembra? De uma pesquisa. Nossa! E você pesquisou. Eu fiquei com raiva aquela vez. Nossa, eu me desdobrei. Eu lembro que eu tinha uma vida muito corrida também, né? Porque quando eu já estava saindo da carreira musical, então eu fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde, curso técnico à noite. E ela falou assim para mim, vai procurar uma semente. Eu sei lá, eu não entendia nada desse negócio de adubo. E aí eu tinha meia hora para almoçar. Eu tirei 2 dias e fui eu na hora do meu almoço, fiquei sem almoçar, e fui atrás lá de um negócio que vendia adubo lá, falar que planta que era que a Grace queria. Aí eu cheguei, né, tudo com as pesquisas assim, tudo detalhado. Aí eu falei, olha, essa planta que combina com esse adubo, toda empolgada. Aí ela falou assim, mas eu já não vou mais precisar, não. Pois é, mas eu estava testando, Nossa. Na verdade, você não sabia qual era o objetivo. Fazia tempo que eu queria uma estagiária que falasse a minha língua, que entendesse o que eu falava, e eu tinha maior dificuldade em achar isso. E aí, depois eu te chamei, e aí eu tinha certeza que eu podia falar uma coisa para você e você ia fazer o que tinha sido. Tanto que foi isso que aconteceu, né? Mas eu estimulo, por exemplo, no caso de que eu falei da Marise, porque ela é escritora e ela precisa pôr toda a emoção dela na escrita. E ela faz, se você olhar os escritos dela, então, uma na música, cada um em uma situação, né? E é muito legal entender, porque aí as pessoas se desenvolvem. É lindo ver as pessoas se desenvolverem. Mas eu faço isso com os trigêmeos também. Eu falo, filho, faz tal coisa. Aí eles vêm com o negócio e falam, eu gostaria, né? Será que não dá para fazer isso? Aí eles vão correndo. E eles, coitadinhos, também sofrem. Ter uma mãe assim não é fácil, não. Ô, Grace, uma coisa que me marcou sempre, assim, que hoje eu vejo muito um espelho, eu com os alunos, né? Eu me espelho muito. Hoje eu falo, meu Deus, coitado, eu faço o mesmo que a Grace fez comigo lá atrás, mas que deu certo.
porque você nunca foi maleável no sentido assim. Você sempre foi contundente comigo, porque você falava assim, não tem moleza. Não tem moleza. Ou você vai aprender a ter resiliência, ou você vai aprender a lidar com a sua vida. Exato, com a sua vida de uma forma mais consciente, de uma forma mais firme, não é? Ou você não vai dar certo. E eu lembro que sempre que eu ia falar alguma coisa, ela falava para mim sempre palavras assim que talvez eram duras naquele momento. Só que hoje, depois de eu ter passado pelo processo, eu olho e falo, caraca, aquilo me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Então, eu agradeço hoje. Então, essas pessoas que muitas vezes, Grace, que você citou, que são aquelas pessoas que falam, meu Deus, ser amigo desse ser humano é meio desafiador. Mas são essas pessoas que aprendem. Porque hoje a gente está vivendo num mundo onde está faltando resiliência, onde está muito mimimi, onde as pessoas não estão conseguindo se manter de pé. Por quê? Porque faltam pessoas que são firmes, faltam pessoas que, de fato, se importam com as outras pessoas, independente de só passar a mão na cabeça. Porque é igual filho. Você educa um filho, você bate no filho porque você ama. Se você não amar, você vai falar assim, se vira, vê o que você faz, não é? Então, isso eu levo muito, o cuidado. E as pessoas que estão aqui nos assistindo, eu acredito que elas também precisam ficar próximas de pessoas assim, que talvez no momento elas vão enxergar como algo duro, como algo que doa ali no momento, né? Dói. Você sabe que eu percebo que as pessoas acabam se adaptando a conviver com pessoas que não sabem o que elas realmente querem e não são verdadeiras. Porque é legal esse negócio de, tá bonito, realmente, você é o máximo. Mas você não é o máximo, por que vai falar que você é o máximo? Tem que desenvolver o talento natural. Se você falar para a pessoa, não, ficou excelente e tá ruim, poxa vida, você está sacaneando com a vida dela. Você não está fazendo com que ela desenvolva o talento natural dela. Porque, veja, para desenvolver o propósito, eu tenho 2 pontos muito importantes. Eu tenho que entender o propósito interno e o propósito externo. Então, o propósito externo é o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Você não tem um mundo para desbravar. Se falar assim, eu quero ser presidente do país, ok? Você pode ser, tudo que você quiser ser, você pode ser. Mas aí você vai olhar o seu propósito interno. Você tem habilidade para isso? O que você precisa fazer? Como você vai fazer isso para atingir os seus objetivos? Tem que ter regra. Não é assim, eu quero tirar 10 em matemática. Você está fazendo o quê para tirar 10 em matemática? Eu quero ir bem em administração. E aí as pessoas achavam assim, então vamos tratar bem a professora, porque é mecanicista o processo. Se eu fizer um mimimi com a professora, tá tudo legal, né? E não é assim. Você vai ter não tinha mimimi, não. Não tinha mimimi, não. Você vai ter que saber. Não tinha bolinho, não tinha parabéns. Eu agradecia, muito obrigado, mas vamos ao que realmente é importante. Porque senão você não desenvolve o talento natural da pessoa. Cadê a inteligência? Como que se faz para a pessoa poder trabalhar a inteligência prática dela, né? Então, são pontos, eu preciso. E se o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a ser feliz, né? Então, eu entendo que é fácil ser feliz. Eu faço isso com a minha vida. E quero que as pessoas sejam felizes. Então, isso é um propósito. Aí eu vou desenvolver a minha missão. Por quê, para que eu quero fazer isso? E aí eu vou desenvolver a missão de vida, né? E aí é essa relação. Então, hoje, eu posso caminhar com o propósito que eu desenvolvi. Eu não vou ter pessoas falando para mim, essa daí me sacaneou, né? Ela podia ter me explicado coisas e eu perdi. Então, hoje, se eu escuto, olha, eu sou muito grata a você, isso de muitas pessoas, isso é uma recompensa que não tem preço.
Entende? Não tem valor, é o que eu te disse lá no começo. Não tem dinheiro que paga esse negócio. Então você pode falar, ganha XY. Olha, não existe dinheiro que pague esse tipo de situação. Isso que é importante o ser humano entender. A satisfação que você tem, a sensação de êxtase que você tem, não existe dinheiro para isso, né? Então, é muito legal isso. Eu que sou grata por vocês. Essas são firmes, né? Pegamos firme também. Elas são firmes em gostar da Grace, né? A Danúbia, a Thaís. Tá firme aqui na live também. Estão firmes aqui. A Lu tá assistindo também, uma aluna. Felipe. Bom, então, tem várias pessoas aí. Né, Grace, interessante que você falou uma coisa muito importante, né? E que eu lembro que as pessoas que eu convivia, elas, se eu continuasse convivendo com elas, eu falo que eu jamais iria encontrar o meu propósito. Por quê? Eu só encontrei o propósito quando eu decidi sair dali e conhecer novos cenários, né? E apesar de eu conhecer novos cenários, muito junto com você, eu me espelhei, mas eu não virei a Grace, vamos dizer assim, não é? Você tem que se espelhar em pessoas, só que você tem que colocar o seu próprio DNA. Às vezes eu vejo pessoas querendo ser a outra pessoa, não, porque o meu propósito é o mesmo que o dele. O seu propósito, ele pode ser muito parecido, só que ele é diferente mesmo assim. Por quê? Porque ele tem um DNA seu. E o que é seu, a outra pessoa não vai ter. Então, às vezes, eu lembro que na faculdade, né, nós tínhamos várias pessoas que falavam a Grecinha, não é? Lembra dessa situação? Porque era realmente uma fase... ainda colocou isso no Facebook, eu acho um barato isso. Grecinha, a mãe e a não é? filha, você viu lá, não? Na época da faculdade, fala, por quê? Porque eu comecei a mudar o meu comportamento, porque eu me espelhava em alguém. Só que eu não virei, né? Hoje, quando eu tenho os amigos da faculdade, né? O Francisco, que estava aqui nos assistindo, né? O Cavalinho também, que a gente chama ele com o apelido. Mas eles falavam. E hoje a gente conversa e eles falam. Poxa, muito bacana. Porque você pegou o exemplo, só que você colocou o seu DNA. Você colocou o seu DNA. É que houve uma transformação. E, na verdade, o que acontece? Você quis ir para um lado mais executivo. Não tem jeito de ir para um lado executivo e sair de calça de onça, por exemplo, entendeu? Não lembra? Você chegar numa empresa usando uma calça de onça e uma blusa grudada, não vai funcionar. Quer dizer, uma coisa comigo. Eu vou parar essa live, porque se os meus alunos estiverem assistindo, meu Deus! Não, gente, mas também é o seguinte, conviver com a Grace não é tão triste assim, porque a Grace também é alegre, entendeu? Mesmo em situações como essa, que a gente tá tudo confinado em casa, a Grace é alegre. Os meus alunos tudo dando risada, tudo dando risada. Né? Vocês estão gostando, estão vendo? Mudança, tá vendo? E isso é lindo entender, né? Eu vejo, por exemplo, só que é legal entender umas coisas que esses dias os meus filhos pegaram meu álbum de formatura e estavam olhando. Mãe, você não mudou nada. É que na época eu tinha os cabelos cacheados, que eu fazia aqueles negócios de enrolar o cabelo. Que eu sempre amei cachinho no cabelo. Meu cabelo é liso. E graças a Deus os meus filhos nasceram tudo com os cabelinhos enroladinhos, né? Isso aqui é conexão com o universo, né? Vem tudo cacheado. Então, eles viram, mãe, você... Mas eu sempre tive um padrão de roupa, sabe? Era muito engraçado isso. Mas veja, lógico... de calça de onça, isso, mas vocês vão olhar, é triste essa calça de onça. Eu acho que ela nem tem mais. Jogando truco ainda, vai ser jogando truco, tá bom? Luana, Felipe. Ela é boa no truco e grita, porque ela tem uma voz. A gente escutava ela lá na padaria. Eu era boa. Só que aí, a hora que ela via a Grace passando no corredor, ela vinha rapidinho e os amigos dela, que era tudo da sala, ficavam bravos. Eles falavam, poxa vida, não. Isso mesmo, Thaís, isso aí, é permanente. Eu fazia permanente
com um rapaz que era top na permanência aqui em Rio Preto, que era Isaac, ele era ficava parecendo natural. Pensa, meu Deus do céu. Não, pode falar. Mas essa relação é uma relação legal de entender. Eu sempre quis ir para o lado executivo. Você saiu de um lado, então as pessoas te conheceram, em um segmento que era diferente. Você tinha que usar roupas mais extravagantes, porque você estava no caminho, na música, nesse projeto. Você trabalhava à noite, na música, cantando e tal. Tinha um pessoal aí que era que você tocava para eles, que era famoso aí. Eu não Jadson. Jadson. Então, então, veja, se você chegasse lá de terninho, blusinha da Dudalina, não ia funcionar, óbvio. Então, é por isso que precisa entender qual é o nosso talento natural para você formar a sua estrutura, a tua imagem. Né? A tua imagem é essa. Então, você precisa. Só que lembrando que quando eu estou usando meu talento natural, eu estou desenvolvendo a minha inteligência e tudo, eu vou ser eu. Eu não perco a minha identidade. E cada vez mais eu tenho a minha identidade. E o lindo de conviver com o ser humano é porque todos têm uma identidade bacana e todos se completam. Então, se todo mundo começar a querer ficar igual ao outro, vai ficar uma coisa muito chata. Porque as pessoas não vão conviver com as habilidades das outras, não vai ver o que o outro tem de legal. E as pessoas têm temperos diferentes, sabores diferentes. Mas se eu não entender quem eu sou, qual é o meu propósito, qual o tempero que eu posso usar, né? Eu começo a temperar com o tempero dos outros, vai virar um rolo, né? É a mesma coisa de você querer comer um bacalhau temperando ele com o tempero de uma feijoada. Vai ficar interessante, né? Não vai funcionar. Então, cada um tem que saber o que quer, o que vai fazer, né? E como fazer. E se você gosta de algo... se você gosta de algo, você tem que se aproximar de pessoas que façam aquilo, né? Às vezes eu fico vendo pessoas, eu tenho tanta vontade de ser isso. Só que você se relaciona com pessoas que fazem isso para você saber se realmente... se você realmente gosta. Porque senão fica muito distante. Tudo aquilo que fica muito distante não fica visível, não é? Fica meio que nublado, você não consegue enxergar. E aí você fica, acho que não é o meu propósito. Eu acho que não é. E fica durante a sua vida inteira em algo que você é triste, em algo que você não gosta, por medo de se aproximar daquilo que você talvez achava que gostaria. Não é? Então, se conectar com pessoas que praticam atividades que você acha, mesmo que você ainda não sabe se é o seu propósito ou não, mas que você acha que pode ser o seu propósito. E aí você vai descobrir vivenciando, né? Que legal! Nossa, eu acho que isso eu gosto. Nossa, acho que isso aqui também. Só que se ficar muito distante, você não vai saber se gosta ou se não gosta, né? Eu costumo brincar que é assim, nós podemos saborear um monte de coisa. Você não precisa ter padrões de falar no começo, e nós temos um tempo na vida para ir buscar essas coisas. E também não tem assim, até enquanto você não morrer, né? Não morrer antes da hora, porque tem gente que já morreu, tá vivo e já morreu. E fica ainda com medo aí do coronavírus. Vegetando. Quer dizer, mas já morreu faz tempo, porque deixou de sonhar, deixou de entender quais são os propósitos da vida, porque uma coisa está interligada à outra. Aí ela vai... Como que Grace, como é que eu percebo que eu estou desconectada dessa situação? Quando você é uma pessoa ranzinza, quando você é uma pessoa triste, uma pessoa rabugenta, uma pessoa que só briga, né? Uma pessoa que nada tá bom, precisa de muita coisa para ela sorrir, você percebe que não está funcionando. Você está desconectada, quer dizer, está alienado ao teu propósito, a quem você é. Então, quando uma pessoa ela é alegre e feliz por si só, não importa onde que ela está, se ela tem muito dinheiro, se ela tem pouco dinheiro, se ela tem um monte de trabalho ou pouco trabalho,
ela é feliz com ela. Por quê? Porque ela está no propósito dela. Porque ela está rodando na circunferência dela. Só que eu tenho dificuldade, eu percebo hoje que as pessoas gostam de coisas padronizadas. Por mais que eles falem assim, eu vejo muito isso com os jovens, né? Ah, não gosto de nada padronizado porque eu sou livre, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ah, excelente! Mas fica fazendo igualzinho o outro. Anda com a calça igualzinho do outro, sapato igualzinho do outro. Ah, agora a moda é andar com a calça rasgada. Vai todo mundo andar com a calça rasgada. Mas será que você gosta realmente da calça rasgada? Ela cai bem para você? Né? Você tem que saber, será que dá certo com o seu corpo? Será que aquilo funciona? Será que aquilo é legal mesmo para onde você vai? Experimenta coisa diferente, né? Aproveita a vida, viva experiências bacanas. Vai trabalhar numa coisa, vai fazer outra coisa, para você ter experiências, para você ter condição de saber escolher. Quem não tem experiência não sabe, não tem condição de escolher. Como ele vai escolher alguma coisa se ele fica fazendo a padronização da coisa? Tá? Então, eu entendo assim, tudo é bacana. Se você falar para mim, olha, você gosta de música sertaneja? Eu digo, não. Mas você não ouve música sertaneja? Ouço. Ah, mas por que você não gosta? A gente tem que saber por que a gente gosta de uma coisa ou que não gosta. Né? E as pessoas têm medo de falar, não, porque agora tudo... Por que você vai falar isso? É porque eu falo, porque é democracia, eu posso falar o que eu quiser, eu posso viver do jeito que eu quiser, eu só tenho que respeitar as pessoas. Não é assim? Agora, se você pega a música sertaneja, para que eu trabalhe o desenvolvimento cognitivo, ela tem baixa vibração. Ela deixa a pessoa muito na sintonia baixa, que é muito melancólico. Então, quando eu estou muito acelerada, às vezes eu falo assim, ai, nossa, hoje eu quero fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo, mas não vai dar. Então eu falo assim, Grace Kelly, vamos fazer o seguinte, como é que você vai acalmar? Ouça uma música sertaneja, tudo vai funcionar. Aí eu regulo a minha situação, entendeu? E aí eu vou, porque a maioria fala de traição, de sofrimento, de tristeza, de desamor, né? Oh, meu Deus do céu! E a vida é tão maravilhosa, tão deliciosa. Será que todo mundo vive nesse desamor desse jeito? Eu não consigo entender esse negócio. É igual uma que eu peguei, assim, a música da moça falando assim, que a música diz assim, que virou, que fica no quarto, não conversa, fica na sala, não conversa, anda para casa, não conversa, anda no carro, não conversa. Eu falo, minha Nossa Senhora, você convive com a pessoa desse jeito? Jesus, como é que a pessoa pode? E ainda canta isso. Aí depois as pessoas falam para mim, quero ser livre. Os principais movimentos da minha vida é ser livre. Até porque, Grace, quando você canta, é como se você mandasse uma mensagem dupla para o seu cérebro. Isso assim, eu sinto, sempre que eu tô cantando, isso é nítido. Por isso que fala que quem canta ora duas vezes, né? Porque quando você canta, você manda uma mensagem para o seu cérebro, tanto do inconsciente e o consciente ao mesmo tempo. E aí você começa a sofrer aquele negócio e começa a vivenciar, você fala, meu Deus! Porque você toma posse daquela energia, né? Então, realmente, eu que cantei muito tempo sertanejo, né? Cantei muito tempo sertanejo. É por isso que eu falei, né? Que eu fico brincando com você. Mas a jogada é você entender, poxa, no universo tudo é luz e som. Então, ou eu vou entender essa situação, ou eu vou ter um trabalho muito maior para buscar os meus propósitos, porque eu vou ter que despender uma energia violenta. Então, quando acorda, e isso meus filhos podem dizer muito bem, né? Porque eu faço o que eu falo. É aí que tá a situação. Então, eu acordo já escutando música. Eu vou preparar o café deles escutando música. E tem hora que eu danço, e isso é 6 horas da manhã.
E eles têm um nome carinhoso que eles me chamam, tal, porque a minha mãe me chama desse nome, e eu acho barato assim, essa conversa, quando a gente está mais distraído, a gente conversa assim. Só que é possível, por exemplo, a gente conversar, ter uma conversa solta, e o momento que eu sou a mãe contundente, como você diz, né? Ó, é assim, e fim. E interessante. E tudo fica numa sintonia legal, mas porque eles sabem, né? Então, se eu tô triste, eles vêm, me abraçam. Por exemplo, se eu morrer hoje, a pessoa fica muito preocupada em morrer, eu fico preocupada em viver. Se morrer, tudo bem, já vivi bastante. Mas eu entendo assim, eles vão saber quem era a mãe deles de verdade. Da mesma maneira como eu sei quem eles são, independente do jeito que o professor vai me falar, do jeito que a pedagoga vai falar, porque vive de maneira intensa. É isso que é lindo viver. Não importa o que você viveu, importa as emoções que você viveu, né? Então tem músicas que falam isso, né? São as emoções que eu vivi. Quando você está olhando, você vê as situações, você tem um monte de música legal que leva a tua vibração para ficar positiva, para você ter força para vencer os desafios da sua vida. Então, todos os dias, todos nós temos desafios na vida para ficar lutando, vencendo, seja de qualquer maneira, seja empresarial, pessoal, né, profissional, relacionamento amoroso, familiar, todo mundo tem. Mas, se eu souber e usar as minhas habilidades, sendo eu mesma, eu vou saber quais ferramentas eu vou usar para transpor aquele obstáculo. Diferente de quando eu não sei quem eu sou, não defini propósito e canta aquela música, deixa a vida me levar, né? Vida leva. Isso é a tristeza. Porque, tudo bem, ela tem uma batidinha legal, mas se você deixar a vida te levar, meu amigo, você vai estar enrolado, né? Ela vai levar para o fechamento de um ciclo. E aí a pessoa vai falar assim, ai, meu Deus, né? Igual agora. Esse vírus materializou uma realidade que a gente vive o tempo todo. Ninguém aqui está seguro. A partir do momento que você está vivendo, é a insegurança. Agora, o vírus materializou uma situação que ficava no subjetivo das pessoas, né? Ah, vai morrer, tudo bem, aí não vamos morrer, mas vamos fazer o quê? O que você viveu? Como que você viveu? Quais foram os seus propósitos de vida? Né? É legal? Você está feliz? Você está realizado? Hoje, não é amanhã, depois de amanhã, é hoje, né? Porque quando eu te fiz essa pergunta há 6 anos atrás, nem lembro, quando eu te fiz essa pergunta, e aí, você gosta? Como é que é isso? Quais são os pontos positivos de você estar lá? Por que você quer cantar? E aí, quando você mesmo identificou que o projeto estava muito mais ligado em uma relação de sucesso, mais ligado ao campo financeiro, você mesmo retroagiu. E aí você foi olhar as suas características, a sua potência natural, a sua inteligência, e foi fazendo. Você conquistou as suas coisas pela sua inteligência prática. É essa a realidade, né? Então, nós temos, sim, que ter network com as pessoas que vão nos ajudar a buscar os nossos propósitos, objetivos, sonho. Porque se eu ficar dando tapa na lua, não adianta depois ficar colocando a culpa nas pessoas, dizendo, ai, mas isso, mas aquilo. Você não foi, né? Terceirizando a responsabilidade, né? Terceirizando a sua responsabilidade. Exatamente. Ah, não, é porque o outro deveria fazer, porque meu pai, minha mãe, né? Fica terceirizando. E Grace, sabe que eu vou pode falar. Contar uma coisa. Vou te contar uma coisa. Você foi um dos projetos mais desafiadores, né, da minha vida, porque você estava num outro universo. É diferente você trazer uma pessoa de um universo e você olhar e falar, não, ela tem característica administrativa, ela tem característica executiva. Nossa, né? Ela parece muito. E aí você põe a pessoa, olha,
foi um desafio violento, porque nos primeiros momentos você me achava assim, falava, meu Deus, que Eu eu não fui gostava fazer? nem a pau, né? Nossa, eu lembro que os alunos falavam assim para mim: você enganou a gente, porque eu era que era do grupinho que mais movimentava, né? Porque era que mais conversava, então eu movimentava e colocava todo mundo contra a Grace. E aí chegou um momento e aí eu virou o contrário, era eu que ficava protegendo. Não, para de falar. Ó, ué, mas como assim? Você que zoava, agora você não quer mais zoar? Mas isso, Grace, eu já tive pessoas também que fizeram isso comigo, viu? Eu sei que no começo você fala, aham, então você não gostava de mim. Só que quando a pessoa vira para mim e fala assim, Lígia, gratidão. Gratidão por você ter perseverado, por você não ter desistido. E só por você não ter desistido foi que eu consegui evoluir. Então foi basicamente isso, né? E naquele momento eu não gostava, porque a gente não gosta de quem pisa no nosso calo. Você fala, como assim? Todo mundo tá do meu lado, só ela tá me criticando, né? E não, em minha vida, Grace, naquele momento, ela estava muito estável. Por quê? Eu jovem, muito jovem, numa carreira que você sabe que é desafiador entrar, mas eu estava conquistando. Então, para mim, eu estava estável. Só que naquele momento eu achava que estabilidade existia. Ninguém tinha me contado assim, Lígia, estabilidade não existe. A vida é instável. E eu gosto muito de um negócio chamado epigênese, que é o estudo dos ciclos, né? Nós temos o começo, o auge e o fim do nosso ciclo. E naquele momento eu estava me sentindo no auge. Só que eu não sabia que a vida está em movimento. E por ela ser instável, eu estava caminhando para um fechamento. E eu lá, né, toda lá curtindo o momento e falei, não, tô estável. Até que chegou e falou assim, ó, seguinte, começa a conhecer coisas novas, porque é isso que você gosta. Você vai viver a sua vida inteira no loop infinito? Você vai viver a vida inteira decepcionada com algumas coisas? E eu falei, poxa, não. Então eu entendi que a vida era para ser vivida e não para ser estagnada, né? Como eu escuto um monte de gente falando, eu quero ter estabilidade. Estabilidade não existe, meu querido. A vida é instável. Cada dia você vive um negócio diferente, cada dia você tem uma emoção diferente, não é? A vida é um grande desafio. E isso é lindo viver, né? Isso é. Agora, o que você fez, você começou alguns princípios importantes, que é você elevar o padrão, né? Quando a gente começa a definir, entender o que a gente gosta, nós começamos a elevar o padrão do que a gente quer e do que a gente busca, né? Daí eu mudo as minhas convicções. Isso tudo foi o que você fez. Mudou as convicções. Você pontuou as suas estratégias, né? Como vai fazer, em que área você vai seguir. Foi olhando, experimentando algumas coisas. Controlar o emocional. Então, tem alguns passos. Não é assim, vamos deixar a vida levar. Você tem que ter controle emocional. Mas para ter controle emocional, você precisa se conhecer. E é para aí, tanto que você